Fala galera, beleza? Bruno da Infinity aqui, galera, mais um vídeo aqui nesse quadrinho aqui. Pessoal que não gosta de estudar fica louco, cara. Mas, cara, tem que estudar, senão a gente não vai conseguir passar o conhecimento técnico necessário para você extrair o melhor do teu sistema. E para você ficar sempre por dentro, já se inscreve aqui no nosso canal. Sei que vocês gostam de ver som, sei que vocês gostam de ver. Então olha aqui, ó, dá um close aqui, Marco. Olha o que a gente vai utilizar, né, nessa aula. O que vocês vão aprender sobre o que é. É para um sistema lindo desse aqui funcionar bem, você precisa disso aqui, cara. Então não adianta, não tem para onde correr. E hoje a gente vai falar de como setar o melhor corte, como que a gente vai encontrar o melhor corte para cada via. Bom, esse sistema aqui, eu tenho um sistema de 4 vias. Uma via vai ter aqui mais ou menos essa abrangência. A outra via vai começar aqui e vai ter mais ou menos esta abrangência. Isso aqui é só uma aproximação, tá, galera? A outra via vai começar aqui e vai ter mais ou menos essa abrangência. Pode não chegar a 10K, mas é só para a gente ter aqui uma referência. E por último, a última via vai começar aqui e vai finalizar lá por volta dos 20K, ok? Isso aqui, é claro, a gente desenhou de maneira mais bonitinha possível para que depois o resultado ficasse o mais perfeito possível, assim, em termos de resposta. Ou seja, a resposta da nossa caixa, ou do nosso sistema de forma geral, ele é sempre o conjunto de resposta de cada via. Então eu tenho uma resposta principal que é resultante da resposta de cada via. Qual que é o grande macete aqui? Se você tiver uma via, por exemplo, que não consiga responder, vamos supor que essa aqui não consiga responder até 10K, ok? Mas eu não abaixo essa aqui, eu ponho ela só até aqui, ela não consegue responder até lá, e essa aqui não consegue chegar até aqui, o que a gente tem aqui no meio do caminho? A gente tem um buraco na resposta. É onde a gente começa a perceber que tem sons que vão tocar bem um determinado tipo de música e numa outra música vão ficar meio esquisitos. Você fala, nossa, essa música parece que ela era diferente, mas aquele outro som ficou legal, aquela outra música ficou legal nesse som aqui, mas essa outra música parece que deu uma falhada. Isso ocorre devido a vales. Esses vales, não é do Marco Vale não, né, Marco Vale? Tá doida? Esses vales, esses buracos na resposta são oriundos da pessoa ou não saber comprar os componentes corretamente, ou de cancelamentos por não saber acoplar nos pontos de transição. Aqui, se tiver um cancelamento, cria um vale aqui também, né? Porque onde a gente tem o acoplamento, a gente não tem buraco nas transições de vias. Agora, se aqui tiver um cancelamento, o tempo dessa via estiver diferente dessa, vai ter um vale aqui também. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente começa a ter esses vales, a gente começa a ter esses buracos na resposta, e aonde o sistema não performa bem com todo tipo de música. Eu sempre digo, um sistema bom é um sistema que consegue se dar bem com toda a diversidade auditiva. Então, se você gosta de um funk, seu sistema tem que tocar bem. Se você gosta de um hip hop, seu sistema tem que tocar bem. Salvo raras exceções, como Hair Trick, por exemplo, que aí já são sistemas otimizados aqui para a região do subgrave, ok? Então, para a gente acertar o ponto de cada via, ponto de crossover de cada via, a gente tem que primeiro conhecer cada transdutor. Então, se eu tenho lá o datasheet, fica mais fácil. O que é o datasheet? O datasheet é aquele folhetinho técnico que geralmente vem com a resposta de frequência. Então, eu tenho um datasheet, vamos esquecer isso aqui, vamos imaginar que eu tenho um datasheet que tem uma resposta sim, beleza? Resposta sim do alto-falante descrita. Vamos fazer de conta que é dessa forma aqui. Ficou bem zoado, mas é assim mesmo, só para mostrar que nem todo o range do alto-falante é útil. Por que nem todo o range é útil? Eu sei que esse alto-falante, naturalmente, na resposta dele tem um vale aqui.
Para que eu vou colocar o corte iniciando, por exemplo, aqui e finalizando aqui, só porque a resposta de frequência dele abrange tudo, que tem gente que vê lá. Resposta de frequência de 200 até 5 kHz. A pessoa vê lá, 200 Hz até 5 kHz. Mas peraí, no meio desse caminho, se ele tiver vários vales, esses vales a gente não tem que necessariamente colocar dentro do corte. A gente aproveita só aonde aquele alto-falante tem uma resposta de preferência o mais linear possível. Então, a gente deixa de aproveitar os picos e os vales daquele alto-falante. Então, por exemplo, aqui, ó, de 500 Hz até 2 kHz. Essa seria a resposta útil dele. Embora ele possa responder até 5 kHz, mas cheio de buraco, cheio de variação, que vai fazer com que fique muito mais difícil o processo de alinhamento do teu sistema. Então, a primeira coisa para você setar um corte bom é você conhecer cada via do teu sistema. Que aí você conhecendo cada via, você sabe onde está a resposta útil de cada via. Achou a resposta útil de cada via? Aí sim a gente determina qual vai ser a resposta dela dentro desse range todo aqui. Então eu vou fazer aqui, vou apagar isso aqui, vou zerar a configuração, que eu já alinhei essa caixa, só que eu vou salvar a configuração, vou começar do zero e vou aferir cada via individualmente como se eu não tivesse o datasheet. E a gente vai refazer todo esse esqueminha aqui. Vamos lá? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz aqui foi carregar uma customização nova aqui, ok? Para não atrapalhar o trabalho que eu já fiz. E aqui, olha só, nenhum canal está com corte. Eu sei que o canal meu 1 é do grave, o 2 é do médio, o 3 é do médio agudo, que é o driver fenólico, e o 4 é o driver TI, só que nenhum está com corte. A gente vai mudar isso já já, mas antes, aqui eu vou desligar os canais das altas e vou deixar só o meu canal aqui do grave funcionando, só para eu ver qual vai ser o comportamento dele. E só a posição aqui do microfone, que eu gosto de deixar ela um pouco mais aqui no ponto mediano da caixa, certo? Agora eu vou ligar apenas o grave e eu quero ver. Só que, olha só, o meu grave, presta bem atenção, ele está sem equalização nenhuma e está sem corte nenhum. Ah, mas por que você vai ligar sem corte? Na verdade aqui tem um cortezinho nativo aqui do processador, vou deixar até sem esse corte mesmo. Por que eu vou ligar sem corte nenhum? Porque eu quero ver aonde que ele vai começar a responder legal e aonde que ele vai parar de responder legal. Então ele está literalmente sem corte. Vamos ver? Vamos ver lá no Smart. Tenho um norte de onde que ele começou a responder legal. Ele começou a responder legal por volta dos 45 aqui. E ele vai legal, sem nenhum vale, até algo em torno de 150. Olha só, deixa eu só selecionar ele aqui, ó. Ele até 150, ele vai sem nenhum vale. Até 145, 146. Passou aqui de 150, ele começa a decair a resposta. Então, não é interessante eu forçar ele tocar até 200, 300. Ele vai, mas onde ele vai mais estável? Se eu normalizar um pouquinho aqui a minha resposta, eu vejo que ele vai estável até por volta dos 150. Então não tem por que a gente forçar ele até 200, ok? Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento para a gente achar qual que vai ser a melhor resposta do médio. O médio, eu já sei que não é bom eu colocar ele para tocar muito baixo. Então, eu não vou colocar ele para tocar abaixo de 100 Hz, vai. Mas todo o espectro de 100 para frente, eu vou ver como que ele vai se comportar. Então, até 100. Aí aqui, eu vou desligar
o meu canal de grave, ligar só o do médio e fazer o mesmo procedimento. Mas aí, ó, aqui a gente acaba encontrando um entrave, porque olha só, eu coloquei ele para responder de 150 para frente, só que esse médio em questão, da forma como ele está, ele não está otimizado para responder a partir de 150. Então aqui a gente vai ter que fazer uma pequena sobreposição de vias para que o resultado desse acoplamento, colocando meu médio respondendo a partir aqui, ó, de 180 Hz, e eu coloco o meu grave, mesmo que não seja a melhor faixa dele, para responder até por volta aqui dos 250, 240, 250, porque aí eu vou ter um acoplamento melhor dessas vias. Então eu anoto aqui, olha, meu médio vai começar em 180 e meu grave vai terminar em 240, 250. Então agora que eu estou munido dessa informação, eu venho aqui e o que eu faço com o meu grave? Falou, opa, meu grave começou legal, 12 dB oitava, sempre o início do corte do grave, 12 dB oitava. Eu sei que a caixa começa a tocar por volta dos 45, vou colocar 48 só para ter uma segurança que 12 dB oitava ele vai puxar as frequências anteriores. E eu vou colocar ele aqui até 240. Qual que é a topologia que eu vou utilizar? Nesse caso aqui, cada caso é um caso. Nesse caso aqui eu vou utilizar Butterworth 24 dB oitava, porque eu quero favorecer o acoplamento ali desse ponto ali de transição, ok? Então eu vou colocar dessa forma. E o meu médio? Como é que meu médio vai ficar? Já sei que ele responde legal só a partir de 180, então não adianta eu forçar ele responder desde o 100, que eu só vou estar esquentando minha bobina e jogando energia fora. E agora, e qual que é o final da curva de resposta do meu médio? Ele vem legal aqui até por volta de, ele até vai mais, mas o mais linear até por volta aqui de 730, 740 Hz. Vou colocar 750, porque eu tenho um driver adjacente que vai conseguir responder a partir daí. Então eu coloco ele até 750. Beleza? E qual que vai ser a topologia? De novo, 24 dB oitava, só que Butterworth. Mais uma vez, depois se vocês quiserem eu faço um vídeo explicando em que situações a gente deve utilizar Butterworth, em que situações a gente deve utilizar Linkowitz-Healy e 24 dB oitava, 48 dB oitava, por aí vai. Mas nesse caso aqui, como a gente vai forçar ali uma transição e a gente quer que essa transição tenha ali um pouco de ganho, porque eu estou colocando ele até um pouco antes da onde ele tem um vale, ok? Então eu quero que a transição fique bem suave, então eu já fiz dessa forma aqui. Agora vamos ver aqui, ligar o driver. O driver, eu sei que eu quero começar ele, vamos ver onde que eu terminei o médio, em 750. Então eu sei que eu quero começar o driver em 750, o driver fenólico. E qual que vai ser a topologia? Nesse caso aqui novamente Butterworth. E até onde que ele vai? Por enquanto vamos deixar ele desligado o low pass, para ver até onde que ele vai sem ter nenhum declínio significativo. Agora ó, liguei meu canal do driver. Vamos analisar a resposta do driver. Olha só até onde que ele vai legal, tá? Vamos dizer que é o fim da resposta dele. Mas até onde ele vai legal aqui, a faixa dele é relativamente estreita. Ele vai legal até por volta dos 2 kHz. Vocês lembram que eu falei que o corte do driver fenólico geralmente fica relativamente estreito? E o pessoal, nossa, mas eu uso o driver fenólico até 5K. Meu querido, se você usar seu driver fenólico até 5K, olha aqui como que está a resposta dele. Eu vou puxar aqui só para você ter uma noção de como fica a resposta do driver fenólico depois de 5K. Olha lá, ele até responde,
ok? Depois de 5K, ó. Mas olha como que ele tá bem abaixo em termos de nível de pressão sonora da parte que ele tem aqui o comportamento mais linear. Se a gente quiser forçar um pouquinho aqui, a gente pode pôr ele aqui até 2,5 kHz. Mas por que que nesse caso aqui eu não vou forçar? Porque nesse caso aqui, deixa eu só deixar ele alinhado a 0 dB. Por que que nesse caso aqui eu não vou forçar? Porque nesse caso aqui eu tenho um driver TI que vai descer legal aqui até 2K e vai responder muito bem daqui em diante. Então eu sei que eu vou colocar o meu fenólico. Deixa eu já desligar a via dele aqui. Eu sei que eu vou colocar o meu fenólico, que é o canal 3, até 2 kHz. Aí nesse caso aqui, opa, 20 mil não. Nesse caso aqui eu vou colocar Linkwitz Relay 24 dB oitava. Linkwitz Relay porque eu não preciso de um ganho expressivo ali no final da resposta dele. Ele não vai ter dificuldade em acompanhar o resultado, em fazer com que o resultado final, né, fique bacana, porque ele responde bem até um pouquinho depois disso. Só que como eu tenho um driver que vai responder muito bem depois dali também, eu posso deixar também 24 dB Linkwitz Relay a partir de 2000 Hz. Certo? Então olha só, meu fenólico parou aqui, o meu médio parou antes do fenólico e o meu grave parou sobrepondo um pouquinho o médio para otimizar aquele ponto ali que nenhum dos dois responde muito bem. Aí agora vamos deixar só a resposta do TI. Vamos ligar ali a via do TI, que é o canal 4. Desse modo, olha só como que ficou muito mais interessante a resposta. Agora eu vou colocar a resposta final e fazer os ajustes finais para que novamente fique alinhado e bem bacana. Eu vou ligar, portanto, todos os canais aqui e soltar o sinal de áudio para ver como que vai ficar. Vamos lá, 1, 2, 3. Agora, essa aqui não é a configuração do som alinhado, ok? Mas essa configuração aqui já está com a fase acertada, com as fases acertadas que eu já peguei da outra configuração que eu tinha, pelo menos a questão das fases. Aí olha só que legal, nesse ponto de transição, que eu tinha o buraco dos dois, eu com o Butterworth consegui corrigir aquele buraco. Só que agora eu tenho um outro problema, entre aspas, que eu estou com essas vias aqui com um pouco mais de ganho. Então elas estão um pouco acima. Agora eu vou só deixar aqui assim, só para eu conseguir visualizar enquanto eu vou fazer o ajuste ali. Aí vejam só, mesmo com os acoplamentos aqui do médio, que embora não esteja aparecendo aqui no gráfico, olha só como que ficou bem alinhado aqui. A gente teve o acoplamento, seguiu aqui a resposta normal dessa transição de vias. Aqui, se a gente mudar a topologia do corte, a gente consegue ajustar isso aqui. E olha aqui, aqui acoplou legal, acoplou sem ser na ordem dos 6 dB e sim na ordem dos 3 dB, porque a gente utilizou o Linkwitz Relay. Vamos ver aqui, senão vai dar muita reflexão, Marco. Deixa eu só ver aqui se melhora para eu mostrar para o pessoal. E aqui, vejam só que interessante. Entre o grave e o médio, a gente teve um acoplamento e não ficou nenhum buraco, como a gente não gostaria que ficasse. E olha só a resposta final, sem nenhum ajuste de equalização. Sem nenhum. Se a gente normalizar essa resposta aqui, olha só, som respondendo, alinhado, perfeitinho, sem nenhum vale significativo e garantindo assim a ecleticidade musical. E mas aqui o agudo não ficou... Calma, relaxa, não tem problema. Essa questão aqui do agudo é que o microfone não está direcionado bem ali para o meio da cornetinha do agudo, então é normal
ele fica um pouquinho abaixo, não pode ter buraco, tá? E olha aqui, região dos graves bem gorda, região dos médios aqui bem gorda, conforme o cliente solicitou, um topo bem significativo em torno aqui de 350 Hz. E eu vou te falar uma coisa, Marco Vale, eu vou deixar essa configuração aqui, que eu gostei mais dessa aqui do que do outro alinhamento que a gente fez. Ficou chique, hein? Ficou chique, não ficou? Vai tocar muito, não vai não? Vai, vamos ver. Vamos ver tocando? Bora. Então bora então. Vamos colocar aqui um set musical, desligar o RTA. Só desligar aqui o RTA, ligar o fiozinho, colocar no modo USB. E a gente vai trocar aqui de microfone. Pronto, trocou de microfone. E aí o Marco Vale vai fazer a gravação aí. Vamos ver aqui. Rian CDs, conquistando o Brasil. Pode aumentar, tá liberado. Aumenta o som do seu paredão. Chegou ele, é Gaúcho e banda. Chega, se balança, chega, se balança. Bora, DJ! Bom, galera, vamos trocar de microfone aqui novamente. Set finalizado aqui com o alinhamento tirando ali a curva de resposta individual. Qual que é a diferença desse alinhamento para o outro que a gente já havia feito? Presta bem atenção. O outro alinhamento que a gente fez com referência ao datasheet. Esse alinhamento aqui ficou melhor. Por que que esse aqui ficou melhor? Porque a gente fez com referência à leitura dos componentes específicos dessa caixa aqui. Ah, Bruno, mas então tem disso? Tem, sabe por quê? Porque nenhum componente, nenhum alto-falante, por mais top que seja a empresa, vem exatamente com os mesmos parâmetros. Muda uma coisinha, às vezes um operador vai lá, monta, põe um pouquinho mais de cola, põe um pouquinho menos. Claro que drivers, isso é menos suscetível, mas às vezes acontece. Eu já peguei 2 drivers do mesmo lote que um tinha resposta diferente do outro. Então por isso que é importante você sempre fazer a aferição da resposta útil, mesmo até que você tenha o datasheet, fazer esse procedimento que a gente ensinou aqui no vídeo, que com isso você vai garantir que você vai extrair o melhor desempenho de cada equipamento, de cada via. Beleza? Ah, mas e se eu tenho lá uma via com 10 drivers? Cara, mede o conjunto de drivers, vê como que está se comportando. Eu tenho uma via com um conjunto de 4 médios, mede aquele conjunto de 4 médios, vê como que a resposta geral está se comportando e trabalha em cima dessa resposta geral para depois você conseguir ter o máximo de performance, desempenho. E cara, esse alinhamento tá lindo, tá a coisa mais gostosa esse som. Vocês viram? Você coloca uma música de forró, uma de funk, uma eletrônica, tudo fica bom em virtude da gente saber utilizar corretamente o que a gente tem. Beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele abraço e até a próxima!